Gente, assim, eu tô meio sumida, mas prometo que eu vou ficar postando vídeo toda semana. O que tá me faltando é tempo mesmo, tô sem tempo, mas prometo botar o canal em ordem. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre faculdade, porque algumas pessoas me pediram pra falar desse tema. E, assim, sempre tem um lado bom, sempre tem um lado ruim da faculdade. Então, vamos começar do começo, né? Logo quando você entra pra faculdade. Eu estou no segundo período da faculdade, então não tem muito tempo que eu comecei, né? E, enfim, desde o primeiro período, comento sobre a festa da faculdade, pra turma se conhecer melhor, que não sei o quê. Eu tô esperando essa festa da faculdade até hoje, porque até hoje não teve essa festa da faculdade. Então, já indo pro final do segundo período e não teve essa festinha da faculdade. Então, se você pensa que entrar na faculdade ter a festa, é meio difícil acontecer, né? Mas quem sabe com vocês aconteça, né? Porque comigo não aconteceu. A faculdade tem um lado bom que você conhece pessoas de vários lugares. Tipo assim, na escola você tem contato mais com quem mora perto de você. Já na faculdade não, você conhece pessoas de lugares que você nem imagina que existia certos lugares, né? Eu fiquei sabendo o nome de vários lugares por causa de pessoas que moram lá. Aí, é assim, né? Lugar bem distante, assim, não tem calma. Na faculdade você tem que ter mais... Você aprende, né? A ser mais maduro com as coisas. Você aprende a ter, né? Mais maturidade, assim. É meio estranho eu falar isso, né? Mas tudo bem. E também você fica um pouco mais independente na faculdade. Porque, exemplo, assim, na escola, se você quiser ir no banheiro, se você quiser beber uma água, então ir embora, tudo tem que ter aquela permissão, né? Tem que falar com o professor para ver se o professor te libera para você beber uma água, para você ir no banheiro e tal. Para ir embora, então, pelo menos na minha escola era assim, só com a assinatura do responsável para você ser liberado mais cedo. Na faculdade não, na faculdade você sai a hora que você quiser, você vai embora a hora que você quiser, faz tudo na hora que você quiser. Que aí tem as consequências depois, né? Mas tudo bem, as consequências é se você perde aula, leva falta, você fica reprovado por falta e assim por diante, né? Na faculdade tipo assim, na escola tem aquelas lições de casa, que se você não fizer, você perde ponto, aí é uma palhaçada do caramba. Sempre na escola sempre teve isso, na minha escola sempre teve. Na faculdade também tem, muitos professores passam lição de casa. Só que assim, você faz se você quiser. Aí se você não fizer, você não perde ponto, não acontece nada com você, mas se você não fizer, você não aprende. Então você tem que fazer a lição de casa dele. Eu raramente faço, né? Mas não segue o meu exemplo, não. Tem os professores que a cada 6 meses mudam praticamente todos os seus professores, né? Cada semestre você conhece algum professor novo, tá? E cada professor tem um jeito de lidar, isso se torna mais difícil. Cada professor tem um jeito de ensinar, aí é meio complicado, muito complicado mesmo. Demais. Sempre tem aquele professor legal, que é parceiro com a turma, que ajuda a turma, que consegue dar uma aula legal. Mas tem professores que as aulas são tão chatas que todo mundo dorme na aula, ou então todo mundo mata a aula dele, por a aula ser chata pra caramba, todo mundo mata. Mas assim, né? Tem isso também. Também tem aquela coisa, na faculdade eu só vou estudar o que eu gosto. Não é bem assim, não. Eu tenho matéria que eu nunca pensei que eu fosse fazer. Nunca pensei que eu fosse fazer a matéria. E, tipo, tem que fazer. É a matéria, pra mim, não vai servir de nada, né? Pela faculdade que eu escolhi fazer, não dá de nada, mas tem que fazer sim. E também, na faculdade não tem livros, assim, não. É uma cambada de xerox. Tem que tirar várias xerox. Eu fiquei uma semana, assim, de prova, gastando mais de R$5 por dia só de xerox de faculdade. Isso aí é tenso. Se você tinha aquele dinheirinho que sobrava, assim e tal, pra sair e tal, não vai ter mais. Que o que você vai gastar de xerox é muita coisa mesmo, muita coisa de xerox.
Também tem a aula de sexta-feira que todo mundo, quase ninguém assiste a aula de sexta-feira, porque sexta-feira o pessoal sempre marca de sair, alguma coisa assim. No meu caso, assim, na minha faculdade, sexta-feira eu só tenho 2 aulas. Então, tipo, é muito difícil todos irem. É muito difícil mesmo, por ser só 2 aulas. Então, muita gente não vai. Isso é ruim, né? Que você perde matéria, ganha falta e tal. Mas muita gente não vai. E tem a bosta da aula online. Eu acho um absurdo. Se eu tô fazendo uma faculdade presencial, a aula tem que ser presencial. Mas não, tem online. Eu tenho 8 matérias na faculdade. 2 são online e 6 são semipresenciais. Eu acho isso horrível, horrível mesmo. Se eu tô pagando uma coisa cara pra ter presencial, por que tem online? Eu acho isso uma sacanagem. Uma sacanagem mesmo. E pra piorar, a matéria online é sábado de manhã. Sendo que eu faço faculdade à noite. Então, qual é a lógica de botar no sábado de manhã? Aí, no dia de prova da matéria online, nós temos que ir de manhã na faculdade fazer a prova. Muita gente tem que faltar trabalho, muita gente não pode fazer a prova por causa do trabalho. E, sei lá, é coisa que eu, assim, não entendo. Eu, assim, particularmente, não tenho muita paciência de assistir matéria online, não. Porque eu acho injusto. Se a gente paga uma coisa presencial, tem que ser a aula presencial, não online. Agora eu vou dar uma diquinha para vocês que vão entrar agora na faculdade, algumas coisas para não fazer logo quando entra na faculdade. A primeira coisa é você não faltar aula, porque toda aula é importante, mesmo que não passe praticamente nada, mas é importante, todas as aulas. E segunda, não conversar muito na sala de aula, que você perde o foco legal, é como se fosse uma escola mesmo, você tem que prestar atenção total na aula. Terceiro, se passar a lição de casa, faça, porque é uma maneira de você estar estudando, você fazendo. Não é assim, eles não vão ligar se você fez ou se você não deixou, se você fez ou não fez, né? Mas é bom fazer. Quarta dica, não ser antissocial, cara. Fala com todo mundo, conversa com todo mundo, se dá bem com todo mundo. Porque pelo menos na minha turma, um ajuda o outro, então é uma maravilha. Um ajuda o outro ali. Então, não seja chato. É mais ou menos por aí. Quinto, tente não ser reprovado. Não ser reprovado nada, porque puxar matéria é horrível. Eu vou ter que puxar uma matéria e até agora não puxei, porque é tenso, tem que pagar a mais, né, a matéria. E a matéria é bem cara, então não fique reprovado. Não tente ficar reprovado, estude bastante. Sexta, não sente muito lá no fundão, porque os professores marcam a tua cara no fundo. Então não fique lá no fundão, sente no meio, então na frente, até para prestar mais um pouquinho de atenção na aula. A última dica é não trocar a sala de aula por lanchonete, barzinhos, assim, que na minha faculdade tem muito isso. Eu, assim, foi até ontem, eu perdi meia hora de aula porque eu tava comendo, eu fui comer. Aí eu fiquei lá de papo, perdi meia hora de aula, que quando eu olhei o relógio já tinha dado o horário da aula e eu estava lá lanchando. Então não troque a sua aula, assim, para ficar de papo do lado de fora. Porque na minha faculdade tem um monte de lugares para você ir legais, de conversar bem na frente. Nós vamos para lá e esquecemos da vida. Ficamos lá, de papo. Ainda mais que tem Wi-Fi, fica no Wi-Fi direto, de papo, batendo papo, socializando e esquece da aula. Então isso não é nem um pouco legal, tá? Então é isso aí, espero que tenha gostado do vídeo. Se na faculdade de vocês tiverem alguma coisa, quiserem comentar, deixe nos comentários aqui embaixo, tá bom? Não esqueça de dar um gostei no vídeo e de compartilhar. Bom, beijos, fica com Deus e até o próximo vídeo. Bye!